Olá, paz do Senhor, graça e paz esteja convosco. Meu nome é Ricardo, eu sou morador de rua. Agora é 7 horas da manhã, acordei agora há pouco. Está chovendo muito, está meio frio, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque ontem um homem com carro queria me matar. Então, antes de morrer, eu vou fazer esse vídeo falando de Mateus 19, porque Mateus 19 é o lema do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Saudáveis. Mateus 19 seria o foco da criação do canal e da igreja de nosso Deus e Jesus Cristo, porque é um tema muito importante. Ontem quase que eu morri. O cara queria me matar com o carro. Eu estava atravessando a avenida, o farol estava fechado para o trânsito. Eu estava na faixa de pedestre, estava passando, o farol estava verde para mim e tinha 3 ou 4 faixas na avenida e uma das faixas estava livre e tinha outros carros nas outras faixas parados, respeitando o semáforo. Daí chegou esse indivíduo, esse homem, e não parou, mas ele estava passando devagar e querendo avançar o sinal, mas eu não percebi. Daí eu olhei de rabo de olho, porque em Mateus está escrito que a gente não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Quando estamos andando, temos que andar olhando para a frente, reto. E eu já estava cansado porque eu estava voltando do shopping para poder enviar o vídeo para o canal que eu já tinha feito. E daí eu estava passando e ele estava vindo e veio devagar, e de repente quando eu passei, eu ouvi a voz dele falando não sei o que, e falando: sai da frente, com uma arrogância que nem está escrito na Bíblia. O amor de muitos esfriaria, as pessoas iriam ser amantes de si mesma. Então eu vou revelar Mateus 19, porque eu não sei quanto tempo de vida eu ainda tenho aqui na Terra. Vai ficar registrado no canal. Vou pegar minha Bíblia aqui. Eu vou tentar revelar. Não, tio, para! Vai pra lá. Porque a pressão, a desgraça, o diabo, ele está em toda parte aqui na Terra. Poucas pessoas têm o espírito com E maiúsculo, que é o poder de Deus, que é o Consolador, que consola a nossa alma aqui na Terra. E eu vou... Vai pra lá, tio, vai! E eu vou revelar Mateus 19 aqui, porque ninguém gosta, ninguém cumpre este mandamento, que eu batizei este mandamento com o nome de mandamento perfeito, porque quem cumpre este mandamento se torna perfeito
E Jesus, ele perdoa todos os pecados das pessoas que cumprem esse mandamento que eu já cumpri. Eu não vou falar como eu cumpri esse mandamento, porque senão vai ficar muito grande esta mensagem. Porque eu sou profeta e sacerdote cristão da segunda ordem de Melquisedeque. Para, titio, para! E depois eu vou falar também sobre Melquisedeque, começando uma série de vídeos falando sobre Melquisedeque, porque Jesus, ele quer que seja revelado a identidade de Melquisedeque, que é o sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Vamos começar em Mateus 19, versículo 16. Em todo lugar aqui na terra está o mal. Então, para ser perfeito, temos que ler a Bíblia, aprender e começar a fazer como está escrito que na palavra de Jesus, que foi Jesus que proclamou esta palavra. Então, em Mateus 19, começando pelo versículo 16, eu vou mostrar que existe um mandamento perfeito, porque esta palavra também está escrita em Lucas 18 e Marcos 10. Só que somente Mateus conseguiu entender perfeitamente o que Jesus estava dizendo nesta hora, quando ele estava vivo aqui na terra. Mateus 19, versículo 16. E eu vou mostrar o que Jesus me revelou logo no início desses primeiros versículos que eu vou citar. Daí eu vou comprovar que este mandamento é um mandamento perfeito, porque este mandamento é o único mandamento que comprova que a pessoa realmente ama a Deus, porque o primeiro mandamento é amar Deus sob todas as formas, e as pessoas do mundo não estão fazendo isso. Mateus 19, versículo 16. Aqui está a prova que Jesus me mostrou. E eis que, alguém aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, uma pessoa que nos outros evangelhos está escrito que era um príncipe, que era um rico. Quando a pessoa era príncipe nessa época, ele provavelmente teria o espírito por estar seguindo a lei de Moisés, porque provavelmente este homem fazia parte da nobreza que representava os reis de Israel e de Judá aqui na terra. Então este homem, ele era um príncipe, e todos da realeza, eles tinham o Espírito Santo, apesar que as pessoas, mesmo tendo o Espírito Santo, elas ainda não faziam o que Deus gostaria que elas fizessem. Mas neste caso, este homem, como Mateus está citando, não era um homem comum, porque naquela época só os reis, os sacerdotes,
os profetas e as pessoas designadas por Deus da nobreza que tinham o espírito, mesmo a pessoa sendo ruim, sendo mal. Mas pelo texto podemos observar que esse homem, não sabemos se ele era mau ou era ruim, mas provavelmente ele deveria ser bom. Por quê? Porque ele cumpria e praticava os mandamentos de Moisés, da lei que Deus determinou, que Deus deu para Moisés passar para o povo hebreu, israelita. Então, continuando, versículo 16. E eis que alguém aproximando-se, era este homem que eu descrevi agora, disse-lhe: Bom mestre. Aqui ele está chamando Jesus Cristo de bom e de mestre, porque Jesus é mestre dos mestres. Ele era Rabi em judaico. Que bem farei para conseguir a vida eterna. Então, ele estava querendo fazer bem para poder conseguir a vida eterna, porque ele acreditava nisso, apesar de ele ser um fariseu. Ele perguntou para Jesus, no versículo 17, mas antes disso, quando ele usa esta palavra, que bem farei, Deus, ele faz coisas boas, ele faz o bem. Então todos têm que seguir o mesmo modo que Deus segue. Porque o bem-aventurado, ele é consagrado no reino dos céus. Versículo 17. E ele disse-lhe, ele quem? Jesus Cristo. Agora que vem a revelação, porque aqui o que ele vai falar agora, no versículo 17 de Mateus 19, ele vai comprovar que ninguém ama a Deus como deveria amar, porque ele já estava prevendo, já estava sabendo que esse homem, ele não iria passar no teste que Jesus iria aplicar para ensinar a humanidade a amar a Deus. Aqui está o texto aonde todo mundo tem que prestar atenção, porque aqui é a chave que comprova se a pessoa ama ou não ama a Deus. Então, ele fez um teste com este homem para mostrar para a gente e ensinar como que as pessoas têm que amar a Deus. Então aqui já está a resposta de todo o texto que eu vou ler até chegar nesta conclusão que este é o mandamento perfeito. Foi aqui que eu percebi neste versículo que Jesus já sabia que ele iria virar as costas e ir embora. Porque quem já leu esse texto sabe do final da história. Então eu já vou revelar o final da história, que está em Mateus 19, versículo 17, comprovando que eu consegui interpretar e entender o significado e o sentido que Jesus estava usando este homem para mostrar para toda a humanidade que ninguém ama Deus como deveria amar. É desse jeito que eu vou mostrar que as pessoas comprovam que amam a Deus, porque elas
vão se desmaterializar do mundo, provando que ama a Deus de verdade. Preste atenção no versículo 17. Agora que vem a prova, e ele disse-lhe, porque Jesus já estava prevendo que ele fazia tudo, chegava no segundo mandamento principal, que é amar o próximo como a ti mesmo. Opa, o vento aqui atrapalhou. E este homem, ele não conseguiu provar que ama a Deus. Ele só conseguiu chegar até o segundo mandamento. E quem faz isso, chega até o segundo mandamento e não cumpre o primeiro mandamento, essa pessoa não está salva. Quem chega até o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, e não cumpre o primeiro, não será salvo, como eu vou mostrar aqui agora. Eu consegui entender esta parte, porque eu fiz isso. Mas eu não vou contar agora como que eu fiz, mas eu fiz. Eu vou contar como que tem que fazer, mas como que eu fiz eu não vou contar para não ficar muito grande este vídeo. Então, eu vou ler aqui, versículo 17. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Interrogação. Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, que é a vida eterna, aqui no texto está escrito somente assim, entrar na vida. Mas Jesus está querendo dizer que era para ele entrar na vida eterna. Jesus está perguntando para ele, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Pois bem, repetindo, agora para entender, aqui Jesus está falando que ele não vai cumprir o primeiro mandamento, que é o mandamento principal. Esse homem ele vai virar as costas e ir embora, porque ele é idólatra. Ele ama mais as coisas do mundo do que Deus. E aqui Jesus ele vai provar para todo mundo que todo mundo está fazendo a mesma coisa. As pessoas só conseguem chegar até o segundo mandamento. Então aqui ele já estava sabendo que o homem iria fazer isso. Então repetindo, e ele disse-lhe, por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. Não há bom senão um só. Aqui ele está revelando Deus, o Pai dele, que só existe um bom. E este homem que está sendo narrado, que está falando, conversando com Jesus, ele não ama a Deus. Então ele diz, não há bom senão um só, que é Deus. Então aqui o homem, ele só seria salvo se ele abandonasse todos os bens materiais. Mas como este homem, ele ama as coisas do mundo, ele virou as costas e foi embora. Continuando, se queres, lembra que eu sempre cito que o querer e o fazer vem de Deus. Olha só, outra passagem que fala em querer. Aqui Jesus está perguntando para ele, se queres. O querer não vem da gente, o querer vem de Deus. Como ele virou as costas, ele não quis seguir, respeitar os mandamentos de Jesus Cristo. Então Jesus indagou ele assim, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui já está provado que este é o mandamento perfeito, mas vamos continuar. Versículo 18. Disse-lhe ele,
Ele quem? O homem rico, o homem nobre, o fariseu, que estava com o Espírito Santo, porque ele fazia parte da nobreza. Disse-lhe ele, dois pontos, quais? Ele está perguntando para Jesus quais são os mandamentos. Quais são os mandamentos que ele tinha que guardar? E Jesus disse-lhe, e Jesus disse, dois pontos, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aqui, Jesus está falando para ele a lista de mandamentos do Antigo Testamento que Jesus, ele não destruiu, mas ele aboliu. Então são mandamentos antigos que ainda temos que guardar, mas não precisamos praticar e cumprir, porque Jesus já fez isso por nós. Mas temos que guardar para não fazer estas coisas, não furtar, não adulterar, não falar falso testemunho contra outra pessoa. Continuando, versículo 19. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui ele chegou no segundo mandamento principal desta lista. Mas ainda ele não tinha revelado, ele já tinha revelado aqui no versículo 7 que o primeiro mandamento é amar a Deus em primeiro lugar. Versículo 20. Disse-lhe o jovem, que era este homem rico. Ele era príncipe, está escrito em Lucas 18. É esse mesmo homem. Só que Lucas ele narra um pouco diferente e Marcos também. Por isso que eu escolhi o Evangelho de Mateus 19, porque aqui eu vou provar que este é o mandamento perfeito. Para você chegar à perfeição, você tem que amar a Deus em primeiro lugar. E aqui, no versículo 17, Jesus já sabia que esse homem não iria cumprir o mandamento perfeito, que era amar Deus, porque ele ia virar as costas, como eu vou chegar aqui nos próximos versículos, e ir embora, comprovando que ele amava mais o mundo, mais o diabo e mais as coisas do mundo e fingia que amava a Deus cumprindo os outros mandamentos. Mas neste caso, o mandamento perfeito, ele é principal, ele é crucial. Porque se você cumpre o mandamento perfeito, que eu vou citar daqui a pouco, você já está cumprindo todos os mandamentos. Por isso que ele é perfeito. Daí você já está cumprindo todos. Então, continuando, versículo 20. Disse-lhe o jovem, olha o que o jovem vai dizer. Ele vai dizer o que eu acabei de falar, comprovando para vocês. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Você viu tudo isso que eu citei e muito mais, porque aqui só está o resumo. Para a gente saber as outras coisas que ele guardava, começa a lista em Mateus 5, que vai falando as coisas que a gente tem que fazer. Que também em Mateus 5 é o cumprimento da lista de como a gente tem que guardar os outros mandamentos para se tornar perfeito. Aqui é só um desfecho, porque ele não ia repetir a mesma coisa que ele repetiu em Mateus 5, em outras partes da Bíblia, que são mandamentos. Então aqui ele fez um resumo.
Então, no versículo 20, o jovem disse isso. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Tá vendo? Ainda falta o próprio jovem guardando tudo que Jesus e que Deus tinha mandado. Ainda ele sentia que faltava alguma coisa. Daí, no versículo 21, Jesus disse-lhe Jesus, 2 pontos. Já entramos na palavra mandamento. Aqui no versículo 17. Então, agora nós vamos entrar no versículo 21 com a palavra perfeição. E unindo mandamento com perfeição, criamos um mandamento perfeito. Utilizando o versículo 17, que já lemos, que Jesus fala, se queres, que fala para o jovem, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Versículo 17. Agora no versículo 20, Jesus vai falar da 21, aliás, desculpa. No versículo 21, ele vai falar da perfeição. Unindo a palavra mandamento e perfeição, temos o mandamento perfeito. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, preste atenção, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. Olha quanta coisa as pessoas têm que fazer para herdar o reino dos céus. Este é o mandamento perfeito. Não adianta só ficar orando, jejuando, dando dízimo, fazendo todas essas coisas e não cumprir o mandamento perfeito. Porque é este mandamento que vai te levar para a vida eterna. Tem pessoas que têm muita energia, muita potência, muita disposição, que conseguem fazer tudo que está escrito na Bíblia. Aí tudo bem, talvez essas pessoas, elas consigam herdar o reino dos céus deste modo. Não estou querendo dizer que as pessoas têm que fazer como estou falando. Cada um faz do jeito que quiser. Mas eu fiz como está escrito aqui, em Mateus 19, o mandamento perfeito. Então, repetindo, este também é um versículo principal. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, tá vendo? Palavra perfeito, de perfeição. Vai, é para você ir. É um comando. É um comando, vai. É um comando, ele está mandando. É uma condição que você tem que cumprir. Vai, vende tudo o que tens. Ó, tudo, não é 10%, 20%. Não adianta você dar 10, 20% para a igreja, porque Deus, está escrito em Hebreus, e Jesus mandou dar o dízimo de tudo. Você tem que dar tudo o que você tem, não só as migalhas, como está escrito naquela passagem de Lucas, que os ricos davam muito dinheiro. Acho que é Lucas 21, Lucas 20, uma coisa assim. As pessoas, eu não me lembro se está em Lucas 9, 10 ou 20, 21, mas depois a gente chega lá, eu sempre esqueço onde está. Que os ricos davam tudo na arca do tesouro, dava muito dinheiro, mas dava as sobras, soberja, né? As sobras, eles estavam soberjando. E daí Jesus disse para os discípulos, tá vendo? Aquela pobre viúva deu 2 moedas.
ela deu tudo que ela tinha, porque ela era pobre. Ela deu tudo, é o dízimo de tudo. E os ricos só dá sobra só. Eles dão muito dinheiro porque eles têm demais. Mas Deus, ele não quer a sobra. Deus, ele quer que dá de coração tudo que você tem. Está escrito aqui, ó. Jesus ensinando, ó. Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Por que ele fala assim? Porque naquela época ainda não existia a igreja de Jesus Cristo. Existia a igreja dos judeus, que é o Templo de Salomão, e as sinagogas dos israelitas. Mas não existia a igreja de Jesus Cristo. Aqui ele estava iniciando os trabalhos. Ele estava ensinando os apóstolos, que eram discípulos. Então, ele manda dar aos pobres. Mas hoje em dia, você não pode dar tudo que você tem. Isso que eu vou falar é uma coisa também importantíssima. Para qualquer pobre. Se você der tudo que você tem para qualquer pobre, e ele for drogado, ele for viciado, ele vai torrar todo o dinheiro no vício dele. Você não pode dar todo o dinheiro para qualquer pobre. Você tem que dar o dinheiro que você tem para o pobre que está dentro da igreja. Para o pobre igual eu, que fica o dia inteiro falando da Bíblia, que eu não tenho vícios, que eu sou uma pessoa correta, direita. Você tem que dar tudo que você tem para as pessoas dentro da igreja, que eles que são pobres. Mas hoje em dia, muita gente da igreja, principalmente os líderes religiosos, eles não são pobres. Então você não precisa ficar dando dinheiro para eles. Você tem que dar o dinheiro para a pessoa que está dentro da igreja, que é pobre mesmo, igual eu que moro na rua. Eu sou morador de rua. Olha aqui minha barraca, ó. 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 Eu moro aqui dentro aqui da barraca. Então eu sou pobre. Aí sim, agora você tem que dar dinheiro, todo o seu dinheiro pro pobre manso, para você se tornar pobre igual ele e viver junto com ele aqui na barraca, aqui do lado aqui. Montar sua barraca aqui, é isso que Jesus quer ver. Porque ele não morreu para ficar salvando gente que não presta. A pessoa ela tem que se corrigir, se converter. Daí vai ficar dando para o pobre rebelde que rejeita a palavra. Ele está com o diabo, o espírito do demônio, igual rico. Daí você vai estar fazendo uma coisa errada. Você tem que dar o seu dinheiro para o pobre. Então ele diz aqui, vende tudo que tens e dá-o aos pobres. Inclusive no Evangelho do Novo Testamento de Paulo, ele fala isso. A gente tem em Atos, aliás, Lucas escreve isso. Que a gente tem que dar o dinheiro para os pobres que estão dentro da igreja. A igreja de Jerusalém, cristã, ela ficou pobre porque eles davam... Para eles entrar na igreja, eles deram tudo que eles tinham, eles ficaram miseráveis, ficaram tudo passando fome dentro da igreja. É isso que aconteceu, é isso que você tem que fazer. Não é ir lá dar o dízimo das sobras. Isso daí não existe na Bíblia. Antigamente existiam esses dízimos porque eles estavam no Velho Testamento, eles estavam debaixo da lei de Moisés. Eles eram judeus, eles eram israelitas. Você que está assistindo o vídeo, você não é judeu, você não é israelita, você é cristão. Você tem que saber essas diferenças. Então você não pode acreditar em qualquer doutrina de homens, de demônios. Então você tem que dar o seu dinheiro e não ajuntar tesouros nos céus, que está escrito em Mateus 6, para os pobres. É mais conveniente. Daí ele fala, vende tudo que tens, tudo, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu.
É o único mandamento que fala que você vai conseguir você vai ganhar um tesouro no céu. Se seu tesouro está no céu, você tem que ir até lá para buscar. Então quer dizer que você vai estar salvo, você vai cumprir tudo que está escrito na Bíblia, sendo que você nem precisa cumprir, você tem que guardar o que está escrito. Guardar é fazer, é querer fazer o que Deus quer que você faça. É o querer que está em Filipenses capítulo 2. O querer e o fazer vem de Deus, não vem de você. Então você é obrigado a fazer isso para entrar no cristianismo. Se você está fazendo de outra forma, na minha opinião, você está fazendo errado. Agora, se você quiser continuar fazendo, você faz. Aí é por sua conta e risco. Você faz. Porque lá em Coríntios está escrito, em 1 Coríntios capítulo 7, que quem é de Jesus Cristo, ele é liberto do Senhor. Então, para você se libertar dessa disciplina que esses falsos cristãos que são do mundo, que são europeus, que são judeus, que são de outras raças, de outras nações, outras tribos, para você se livrar da garra deles, que eles estão seguindo mal, o diabo, porque eles são amantes do dinheiro, você tem que fazer isso aqui que eu estou te falando. Agora, se você quiser fazer de outro jeito, do jeito que você quer, aí é por sua conta e risco. Não posso fazer nada, só estou mostrando aquilo que Jesus me mostrou e eu estou passando. Então, está escrito, e terás um tesouro no céu, se você vender tudo que você tem, igual eu fiz. Eu fiquei na miséria. Vê se eles vêm aqui. Eles nem sabem que eu existo. Não dá nem uma bala para mim, nem um centavo. Só as pessoas boas mesmo de Deus que me ajudam. E vem. Ó, daí você volta. Depois que você fizer tudo isso, ó, vai vendo. São etapas. Igual eu cumpri. Por isso que hoje eu sou sacerdote e profeta de Jesus Cristo. Eu tenho visões, eu vejo o futuro. Eu tenho algumas histórias para contar porque eu não me lembro de todas, só das principais. E vem, e segue-me, daí você tem que seguir. Jesus era pobre, ele era rico, se tornou pobre para enriquecer os pobres. Está escrito lá em Coríntios, versículo 22. Você viu? Jesus já estava prevendo, ó, ele está ensinando para o jovem, ó, mas ele já sabia que o jovem ia recusar tudo isso que eu estou falando aqui agora. Igual vocês, se vocês virarem as costas pelo que eu estou falando, vocês vão estar agindo igual ele, e Jesus já sabia que ele ia fazer isso. Por isso que aqui no versículo 17 de Mateus 19, ele disse isso, ó, logo no começo, ó, aqui que está a chave do entendimento, ó. E ele disse-lhes, Jesus dizendo para o jovem rico, por que me chamas bom? Você viu? O jovem estava chamando Jesus de bom, mas Jesus já sabia que ele ama as coisas do mundo. Então, Jesus já falou, já anunciou Deus, o Pai dele, para o jovem e para nós. Por que me chamas bom? Não adianta só amar Jesus, você tem que amar a Deus também, em primeiro lugar. Se você amar só Jesus, você vai querer fazer igual todo mundo faz. As pessoas amam Jesus e depois vai viver a vida no mundo, achando que Jesus já abençoou eles. Mas Jesus está falando que não vai abençoar, no versículo 17. Não há bom... Ó, você viu? Jesus já estava repreendendo o jovem. Você viu? Jesus já chegou repreendendo já, porque ele já sabia que o jovem ia virar as costas e ir embora. Se o jovem desse tudo que ele tinha, o rico aqui, o príncipe, aqui dos judeus, dos israelitas,
Se ele desse tudo, fizesse igualzinho como eu acabei de falar aqui, para os pobres, daí ele tinha sido salvo. Daí ele ia virar até discípulo e apóstolo. Por quê que Jesus escolheu Mateus? Porque Mateus fez isso. Vai lá em Lucas falando em Mateus 5 ou 6, Lucas falou isso. Mateus era da recebedoria, ele tinha dinheiro. Daí Jesus chegou, olhou para ele e falou, siga-me. Ele largou tudo, está escrito lá. Aqui também está escrito. Eu não me preparei, mas está escrito, eu já vi aqui em Mateus. Eu já vi, e em Lucas também, falando de Mateus. Ele pegou, largou tudo, mulher, casa, vida, carro, dinheiro, moto. Ele largou tudo, está escrito lá. Essa é a prova. Por que que Jesus escolheu Mateus e não escolheu esse jovem aqui? Aí pronto, está comprovado. Versículo, vou repetir de novo. Não, versículo 17. Não há bom senão um só. Jesus já estava falando para ele. Para você provar que ama a Deus, você tem que dar tudo que você tem, meu filho, meu amigo. Você tem que dar tudo que você tem, não tem conversa. Não adianta ficar dando só as sobras. É que eu não peguei os versículos aqui para comprovar essas partes que eu estou falando. Que eu estou aqui numa situação, né, ruim, né? Mas é isso que eu tô falando. Depois eu vou passar esses versículos e vou voltar nesse assunto. Olha o que ele diz no versículo 17. Não há bom senão um só. Ele já estava falando para o jovem que só Deus é bom. Então ele tinha que se preocupar em agradar a Deus, não só a Jesus. E ele fala que é Deus. Daí ele fala, se queres, porém entrar na vida, guarda os mandamentos. Daí ele cita aqueles mandamentos de Moisés, que Jesus já cumpriu, que o jovem cumpria, porque ele estava debaixo da lei ainda, porque Jesus não tinha morrido. Mas agora a gente não precisa mais cumprir, é só guardar as leis antigas, para restabelecer elas, como está escrito em Romanos 2 ou 3, no último versículo. E daí, continuando, eu falei o versículo 21 e o 22. Agora vem aqui, ó, constatação, ó, do que eu já estava falando, ó, versículo 22, ó, de Mateus 19. E o jovem, ouvindo esta palavra, tá vendo? Retirou-se triste, ele ficou triste, porque ele ia ficar pobre igual eu. Ele não queria ficar pobre, ele queria continuar com os bens dele e adorando Deus e o diabo ao mesmo tempo. Ai, meu Deus do céu. Como é linda a palavra de Deus para quem tem entendimento. Não adianta ter sabedoria se não tem entendimento. Tem até um versículo legal em Provérbios que eu não me lembro agora. Que eu estou fazendo um caderno, estou tentando fazer um caderno e colocando os versículos chaves assim para lembrar e ir falando. E esse versículo é legal, mas eu não vou conseguir falar ele sem ler. Mas ele fala mais ou menos assim. Depois um dia eu vou ler ele, ele é muito bom. Ele fala o que é eu não sei se eu vou conseguir falar, é mais ou menos assim, mas ele é muito bom. O que adianta o preço da sabedoria se a pessoa não tem entendimento para comprar? É um negócio assim. É isso aqui, ó. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E que em Atos 2, que eu já fiz o vídeo, aqui o sacerdote, o profeta já fez o vídeo falando de Atos 2, está escrito lá.
As pessoas que entravam na igreja dos apóstolos, eles vendiam tudo que tinha e entregavam nos pés dos apóstolos. Está escrito em Atos 2, versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos, agora ele vai ensinar, depois desta conversa, depois desta situação que aconteceu, agora ele vai ensinar os apóstolos, para os apóstolos ensinar a gente, que nem fala em João, que os apóstolos são testemunhas. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Você que tem posses, bens aqui do mundo, você é rico. É isso que ele está querendo dizer. Não importa se você tem um carro, uma casa velha, um carro velho. Eu não tenho nada. Você é mais rico do que eu. E agora eu vou começar a usufruir as coisas que Deus permitiu. Porque o querer e o fazer é dele. Ele permitiu. Porque eu estou seguindo corretamente a doutrina de Deus e Jesus. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Eles sabem de tudo isso, mas eles estão cegando os pobres, porque os pobres vê a vida deles boa, farta e quer seguir, quer fazer igual. Daí o pobre acaba, porque ele é simples e Deus não gosta de pessoas simples. Está escrito lá em Salmos, Provérbio. Deus é simples, mas ele não gosta das pessoas simplórias, porque elas são fáceis de ser enganadas. Versículo 24. E, outra vez, vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tá vendo? Tá vendo como é que você vai entrar no reino de Deus desse jeito, possuindo as coisas do mundo? Não falei para vocês, que no versículo 17, ele já sabia, Jesus já sabia que no versículo 22, o jovem ia ficar triste e se retirar. Por isso que ele já foi falando já. Por que me chamas bom? Aqui ele já está pregando o primeiro mandamento. Aqui ele já está falando, porque ele sabia que o jovem não ia aceitar tudo isso que aconteceu aqui nesses trechos. Não há bom senão um só. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só. Porque Jesus já sabia que ele cumpria tudo, até o segundo mandamento, que é amar o próximo a ti mesmo. Esse jovem, Jesus já sabia que o jovem fazia tudo isso. Mas para provar que ama a Deus de verdade, você tem que entregar tudo que você tem. Ele fez tudo isso para mostrar para os apóstolos. Para os apóstolos ficarem entendidos, Em verdade vos digo que é difícil, né? Já passei. Versículo 24. E outra, daí ele repetiu, para vocês verem como é super importante essas passagens aqui. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Daí, versículo 25. E os seus discípulos, ouvindo isto, eles estavam ouvindo a palavra, admiraram-se muito. Olha só, eles ficaram admirados assim, espantados. Meu Deus, como pode isso? Viver sem dinheiro? Eu consegui viver sem dinheiro no mundo de hoje, porque vocês não conseguem? Dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Os discípulos dizendo isso, perguntando um para o outro, quem poderá, pois, salvar-se? Porque todo mundo depende de dinheiro. Versículo 26. E Jesus, olhando para eles, é sempre assim.
o evangelho faz parte do corpo humano. É olhar, é boca, é nariz, é ouvido. É sempre assim. Porque Jesus está querendo dizer que é o templo, é o corpo humano. Ó, 26. E olhando para eles, é super importante essas partes do corpo. Porque Jesus estava olhando para eles. Estava vendo eles. Se você não seguir estes pensamentos, Deus Jesus não vai olhar para vocês. E preste atenção, ó, versículo 26. Jesus olhando para eles, Jesus está abençoando eles. Se Jesus não estivesse olhando para eles, estivesse de cabeça baixa, Jesus não estava abençoando eles. Esta palavra. Então, essa palavra que eu estou falando, Jesus está abençoando, porque Ele está olhando para mim lá do céu. Ele está vendo que eu estou falando a verdade. Porque é a verdade, não adianta ficar maquiando. É a verdade, você tem que entregar mesmo. Eu fiz isso. Eu tinha mais de 10 casas lá em São Paulo, lá, de aluguel. Eu nem precisava trabalhar, vivia só de aluguel. Ganhava 3, 4, 5 mil por mês, 3 mil. Estava defasado. Os aluguel era para ganhar mais. Tinha conta banco, tinha carros, casas. Eu tinha casa na praia, eu tinha um monte de coisa, eu perdi tudo. Dizendo, voltando aqui. E Jesus, olhando para eles, no versículo 26, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, mas para a gente é impossível. Só que como estou com Deus e Jesus, daí se tornou possível morar na rua, ficar sem dinheiro, porque eu estou vivo aqui. Se eu estou fazendo o vídeo falando tudo isso para vocês aparecer na minha imagem e o som da minha boca, é porque eu estou vivo. 27. Então, Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo. Tá vendo? Ó, eles deixaram tudo, os apóstolos. Não é igual hoje os líderes religiosos das principais igrejas cristãs fazem. Em vez de eles deixar tudo, eles acumulam tudo para eles. Eles vivem igual rico, igual esse aqui, ó. Esse jovem aqui, ó. Eles fazem... Esses pastor, padre, esses líderes aí de outras religiões, que são ricos, que estão lá no topo, eles são igual esse jovem príncipe rico aqui, ó. É igualzinho. É isso que Jesus ele estava combatendo, estava ensinando para os apóstolos, ó. Daí Pedro disse: eis que nós deixamos tudo, ó. Você viu? Os apóstolos deixaram tudo. Por exemplo, Zaqueu, ele não deixou tudo. Porque lá em Lucas, acho que está em Lucas, tá onde? 18, 19, está em 20 e 21. Zaqueu também era publicano, ele servia aos romanos, ele era rico, ele cobrava imposto. Só que ele não entregou tudo, ele entregou a metade do que ele tinha. Na Bíblia não está dizendo que ele virou apóstolo. Agora esses aqui está dizendo que virou porque eles deram tudo. Tá vendo a diferença? Tem que pegar os detalhes. Aqui, ó, Pedro está comprovando, ó. Eu não vou entrar em Zaqueu agora, porque daí vai virar um vídeo de 10 horas. Mas aqui, ó. Então Pedro, mas para quem sabe aonde está, é só ir lá em Lucas. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, ó. A palavra deixar tudo não é deixar 10%, 20%, 30% dos seus bens, das suas posses.
Já que é para entregar tudo, entrega tudo, igual eu entreguei. Fui morar na rua. Fui morar na rua, fui parar lá dentro da floresta amazônica lá. Fiquei lá no meio do mato, quase que eu morri lá. Porque eu não tinha mais nada, não tinha posse. Ó que Pedro fala, ó. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, ó. Além, você deixa tudo e vai seguir, vai viver como Jesus mandou, sem vício, sem ficar se prostrando aos ídolos. Daí ele pergunta, Pedro, para Jesus, que receberemos? Que receberemos? Olha só, Pedro, ele perguntou, o que receberemos? Deixamos tudo. Daí Jesus vai explicar. Eu vou falar o versículo 28, 29 e 30 para encerrar, que é o fim do capítulo. E Jesus disse-lhes, preste atenção, em verdade vos digo que vós, tá vendo? Ó, se nós seguimos igual os apóstolos fizeram, ó, que me seguistes, ó, os apóstolos obedeceram Jesus completamente. Eles não deram o dízimo da sobra. Quando? Na regeneração. Regeneração, o que significa? É meio complicado falar disso agora, né? Mas é a regeneração do mundo, né? Das pessoas, né? Quando Jesus voltar. O Filho do Homem, com F maiúsculo, que é Jesus, se assentar no trono da sua glória, que Jesus está sentado no terceiro céu, no trono, à destra de Deus. Só Ele está do lado de Deus, mas ninguém, nem os anjos do bem estão abaixo, no segundo céu, que é o céu do dia, da luz, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, essa foi a condição que Jesus deu para os discípulos que viraram apóstolos, porque eles vão julgar as 12 tribos, creio, que na primeira ressurreição dos mortos, ou antes, né? Mas é porque, na minha opinião, esse povo, os 144 mil, que são judeus israelitas, eles já foram ressuscitados, junto com Jesus já. A gente ainda não vai ser ressuscitado enquanto Jesus não voltar. Mas esse povo já foram, então eles já julgaram. Os 12 apóstolos, eles já julgaram 144 mil, por isso que eles foram ressuscitados. Tem os versículos que comprovam. Inclusive em Lucas tem uma parte que comprova que já houve, que vão ser 3, agora eu esqueci a palavra, que eu não estava preparado para isso. Que vão ser 3, não é ceias. Agora eu esqueci. Como eu estou terminando o vídeo, depois nós vamos falar sobre isso, porque esse assunto é uma peça-chave, né? Do evangelho. Eu estou um pouco cansado também, porque eu sou muito diabético, né? Daí começa a me dar fraqueza, mal-estar. Eu não vou entrar nesse assunto não, mas esse assunto é super legal, né? Depois eu vou falar sobre isso, né? E voltando aqui. Eu já falei versículo 28, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, tá vendo, ó? Agora entra tudo isso que eu falei, ó. Tá vendo como é que é as coisas? Quem que é o louco agora? Tá vendo? Versículo 29, ó. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras. Terras é o lugar onde dá dinheiro. Por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto.
Tá vendo? Além de você cumprir o primeiro mandamento, que é vender tudo que tem, você tá amando a Deus e Jesus, ó. E vai receber 100 vezes tanto. Isso daqui é só para quem acredita mesmo. Para quem não acredita, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não tem o que falar. E herdará a vida eterna. Daí ele está prometendo. Jesus está prometendo, ó. E herdará a vida eterna. Acredite quem quiser. Versículo 30. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Aqui ele está fazendo uma ponte para entrar no capítulo 20. Como eu já li o capítulo 20, eu já sei o que ele está querendo dizer com isso. E o capítulo 20 ele é muito bom também. Ele tem uns negócios assim que fala até de outros mundos, né? Do reino do céu. Ah, e fala do tempo daqui da terra. É uma prova que eu tenho aqui dentro do capítulo 20, que fala que o dia começa ao meio-dia, não começa à meia-noite. Como é que o dia vai começar à meia-noite no escuro, se o reino dos céus é luz? O dia aqui na terra tem que começar ao meio-dia. Daí conta 0 hora, meio-dia. Não é 24 horas o dia igual eles falam no sistema do mundo. Não pode ser isso. Por exemplo, hoje é segunda-feira. Daí começa segunda-feira ao meio-dia. Daí é 1 hora da tarde. Não é 13 horas, é 1 hora da tarde. Isso a gente consegue enxergar em Mateus 20, isso aqui. É uma parte do que hoje... É um outro assunto que eu pesquisei desde o começo que eu comecei a ler a Bíblia. Tá nos meus cadernos isso daí, anotado. E eu uso o capítulo 20 para comprovar. O dia começa meio-dia. Daí, 1 hora é 1 hora, não é 13 horas. Daí vai 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Quando chega às 6 horas, entra o reino da noite, das trevas, da escuridão. A face da terra está virada para o poço, para o abismo. Daí já não está virado mais para o céu da luz, que é o céu onde ficam os anjos. É onde é o reinado que só fica os anjos ali adorando a Deus. Porque é o céu da luz, os anjos do bem. Daí, está escrito isso no primeiro capítulo de Gênesis. Porque Deus, ele fez, primeiro dia, ele fez a tarde e a manhã. Ele não fez a manhã e a tarde. Então, um dia tem que começar à tarde. Ali é a outra parte que eu encaixo nesse primeiro a Gênesis, eu encaixo no capítulo de Mateus 20. Para comprovar isso que eu tô falando. Daí entra o reino das trevas. Daí o reino das trevas vai das 6 da escuridão, vai das 6 da tarde até 6 da manhã. Daí esse relógio ele conta acho que direto. Daí volta o dia anterior, que daí no outro dia, na terça-feira, ainda é segunda-feira. Por causa que daí conta 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas e meio-dia. Daí acaba as 12 horas do dia da segunda-feira. Então a segunda-feira só vai acabar na terça-feira. Eu penso assim, pelo que eu entendi. Não é assim, vai 24 horas assim, segunda-feira começa à meia-noite. Eles fazem isso porque eles adoram a escuridão, o reino das trevas, o sistema do mundo aqui, que governa o mundo. Que a gente está debaixo deles, mas eles estão debaixo do Deus da luz. O Deus das trevas está debaixo do Deus da luz. E nós estamos debaixo do Deus das trevas. Por isso que a gente tem que andar em ordem. A gente tem que, em vez de seguir a direção do reino da escuridão, nós tem que desviar e seguir o reino da luz que está em cima. A gente tem que pular o reino das trevas para poder entender. Depois eu falo sobre isso, porque já deu 1 hora de vídeo, mas é isso aí. Foi falado sobre o que significa para chegar à perfeição, que depois a gente tem que completar em Hebreus,
que é o livro sacerdotal, fala muita coisa, mas para chegar em Hebreus é só quem chega à perfeição. Daí primeiro tem que ler esses primeiros fundamentos de Jesus para poder sair do discipulado, para começar a comer alimento sólido, que nem Paulo fala, para não ficar só em leite, em líquido, em alimento de criança, para a gente ir mudando de etapas, né? Para a carreira cristã ser bem feita, né? Para chegar à perfeição. Só os perfeitos herdarão o reino dos céus. Muito obrigado, fica com Deus, a paz do Senhor esteja convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.